Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a doutora Clarice Abreu, cirurgiã plástica crânio-maxilofacial, e eu hoje vou falar para vocês sobre um tema muito frequente de cirurgia plástica, que é o cuidado com a cicatriz. Existe um mito, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre esses mitos da cirurgia plástica num outro vídeo, mas esse mito é importantíssimo eu falar agora, que é o mito da cirurgia plástica não deixar cicatrizes. Muito frequente a gente receber um paciente que vai fazer uma cirurgia plástica e quando a gente começa a explicar a cirurgia, o procedimento e vai falar das cicatrizes, a gente ouvir o seguinte comentário: mas tem cicatriz? Não é cirurgia plástica? Cirurgia plástica deixa cicatriz? Eu achei que cirurgia plástica não tinha cicatriz. Sim, cirurgia plástica deixa cicatrizes. Qualquer procedimento cirúrgico em que envolve um corte, uma incisão, vai produzir uma cicatriz que será permanente. A forma como a pessoa cicatriza é um processo bem individual. Eu, como médica cirurgiã, eu não tenho controle sobre o aspecto final da cicatriz, de como o paciente vai cicatrizar depois do procedimento cirúrgico. O que nós fazemos durante a cirurgia, como cirurgiões plásticos, é fazer um fechamento daquela incisão, daquela pele ou daquele tecido de uma forma muito delicada, em várias camadas, né, em vários planos, como a gente fala, para que aquele fechamento e aquela cicatriz final, a resultante final da incisão e da cicatriz, fique o mais disfarçado possível, seja pelo aspecto, né, que a gente faz do ponto, né, na sutura intradérmica, em que o ponto não é aparente, ou a gente tenta colocar a cicatriz em linhas de sombra e luz, em que ela vai ficar mais ou menos, vai passar mais ou menos desapercebida. Por exemplo, as cicatrizes da mama colocadas no sulco inframamário, elas vão passar desapercebidas como uma linha do sulco inframamário. Ou, por exemplo, no caso da orelha, em que a gente faz o corte exatamente na transição da orelha para a cabeça, aquela linha final da cicatriz, ela vai ficar exatamente nessa transição. Então, quando a gente põe as cicatrizes em locais de dobras, de transição, de região corporal, de segmentos corporais, normalmente ela tende a ficar com um aspecto mais agradável, porque ela passa mais ou menos desapercebida. Então, a gente sempre faz isso, mas a gente não tem como controlar o aspecto final da cicatriz. E aí vem a dúvida, né? Você já operou, você está recém-operada. E aí, o que eu vou passar na minha cicatriz? Como é que vai ser o meu cuidado? O que eu vou fazer? Isso é muito frequente, né? Já posso passar a pomadinha tal? Já posso passar a pomada X, Y, Z? Quais são os cuidados que a gente tem que ter com uma cicatriz recente? Quando a gente tem uma ferida operatória recente, o mais importante nesse momento inicial, dessa fase de cicatrização inicial, é a limpeza e o cuidado para que essa ferida operatória, essa cicatriz recente, ela não fique com crostas, com restos de sangue, não fique com sujidades, com qualquer tipo de sujeira que possa propiciar uma infecção e atrapalhar aquele processo de cicatrização. Então, o mais importante nesse momento inicial é a limpeza. Normalmente a gente costuma limpar ou com soro fisiológico ou com álcool a 70%. Não tem muita coisa, né, numa ferida operatória limpa, que não tem uma infecção, que não tem nada, você não precisa passar grandes produtos. A partir de um determinado momento, quando aquela cicatriz já está mais estável, já não tem risco de infecção, já está ali em processo mais avançado de cicatrização, aí sim a gente se preocupa com os produtos ou com o que a gente pode passar. Existem cuidados mecânicos com a cicatriz, por exemplo, existem fitas de silicone, existem curativos que a gente mantém como se fossem fitas de outros materiais que também fazem pressão, compressão sobre a cicatriz. Toda vez que a gente comprime uma cicatriz, a gente tende a manter ela mais baixa, não fazer uma hipertrofia ou desenvolver um queloide mais para frente. O que é cicatriz hipertrófica? É aquela cicatriz que fica alta, diferente do queloide. O queloide, ela já fica muito alta. A cicatriz queloidiana é uma cicatriz que ultrapassa em muito os limites do tecido sobre onde ela está localizada. A hipertrofia é o mais comum. Muitas vezes os pacientes
chegam pra gente reclamando das suas cicatrizes, dizendo que eles fazem queloide. E aí quando a gente avalia, não é um queloide, é apenas uma hipertrofia. É uma cicatriz que está um pouquinho mais altinha, um pouquinho mais avermelhada, que não abaixou completamente, não ficou, né, da forma ideal que nós desejamos, que nós esperamos, que é aquela cicatriz que fica praticamente inaparente, né? Algumas pessoas dizem, é invisível. Ela não é invisível, ela só fica bem posicionada de uma forma tão boa, tão boa, tão boa, que passa desapercebida num olhar rápido. Depois que a gente faz essa parte de compressão, aí sim entram os produtos, os cremes, as pomadas. Podem ser manipulados, podem ser prontos, depende da área, da cicatriz, da cirurgia que foi feita e principalmente do que o cirurgião gosta de usar, do que ele está acostumado a usar. Ah, mas a minha mãe operou com fulano que passou um outro produto, eu posso usar o outro produto? Depende da formulação. Se for alguma coisa que eu conheça, que eu esteja acostumada a usar, eu posso passar parecido e tal. Mas não significa que a gente usa o mesmo produto para todo mundo, porque tem pessoas que respondem melhor a um tipo de produto, tem pessoas que respondem melhor a outro tipo de produto, e isso é avaliado de forma individualizada, de acordo com o paciente, a cirurgia e principalmente em como está evoluindo o processo de cicatrização. Do momento, da fase de cicatrização em que a pessoa se encontra, da forma como esse processo de cicatrização está ocorrendo, o que está precisando ser tratado naquele momento. Então, uma cicatriz avermelhada vai ser tratada de uma forma diferente de uma cicatriz escura. Uma cicatriz hipertrófica alta vai ser tratada de uma forma diferente que uma cicatriz baixinha que não tem nenhuma hipertrofia. Então isso é muito variável de caso para caso, de cicatriz para cicatriz. Mas as cicatrizes vão estar sempre lá, sempre presentes. Uma coisa que é muito frequente também para o cirurgião plástico é tratar cicatrizes que não cicatrizaram bem. E aí o paciente vem pra gente poder fazer o tratamento dessa cicatriz. É possível fazer isso? Sim. Você pode ressecar uma cicatriz que não ficou boa e fazer uma nova cicatriz. O importante é a gente ter a consciência de que você vai trocar uma cicatriz por outra, que não vai sumir a cicatriz. Não, porque eu quero tirar essa cicatriz de mim. Isso não existe. O que a gente faz é transformar uma cicatriz ruim numa cicatriz um pouco melhor e um pouco mais disfarçada. Casquei. O que a gente não pode é garantir que a nova cicatriz necessariamente vai ficar melhor do que a inicial. Porque, voltando ao que eu já falei, o processo de cicatrização é individual. Então, eu não tenho como interferir em como o paciente cicatriza. Se ele tem uma tendência de cicatrizar mal com hipertrofia, eu posso fazer a correção dessa cicatriz várias e várias vezes e ele continuar fazendo hipertrofia, porque isso é uma característica genética dele e eu não tem como interferir nisso. Agora, logicamente, uma cicatriz, por exemplo, de uma queimadura, de uma sequela, de alguma coisa, de um trauma, em que eu vou atuar no momento melhor, sem o trauma, sem a queimadura, e eu vou ter estrutura para mobilizar os tecidos de uma forma em que eu consiga melhorar o desenho dessa cicatriz e consiga transformar esse fechamento num fechamento sem tensão, provavelmente a gente vai ter um melhor resultado final dessa cicatriz. Mas a gente nunca pode prometer 100% de melhora. A gente sempre trabalha lidando com as possibilidades técnicas e as expectativas do paciente, do que a gente pode realmente oferecer. Mas sim, é muito frequente a gente corrigir uma cicatriz que ficou inestética. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, se você conhece alguma pessoa que tem alguma cicatriz marcante, que gostaria de melhorar, passe esse conteúdo para ela, compartilhe, não deixa de curtir um pouquinho também com a gente e não se esquece de se inscrever no canal, ativar as notificações para você receber os nossos próximos conteúdos. Até a próxima!